O som do vento cortando o campo vasto ecoava ao longe. O céu cinza, encoberto por nuvens pesadas, refletia a solidão daquele lugar. A pequena aldeia, esquecida pelos grandes centros, era o lar de muitos que viviam entre o trabalho árduo e os olhares silenciosos dos outros. A vida ali era simples, mas os sussurros carregados de julgamento se espalhavam com a mesma rapidez que os ventos. E foi nesse lugar que Isabela, com seu corpo curvado pela dor da rejeição, se viu arrastada para longe de tudo o que conhecia. Aos 23 anos, Isabela era uma mulher cheia de vida, mas sua aparência a tornava alvo das críticas constantes. A gordura que carregava consigo não era apenas um peso físico, mas uma sentença. Desde que se lembrava, sempre foi assim. As crianças na escola a zombavam, e as mulheres da aldeia cochichavam sobre ela atrás das portas fechadas. Mas o pior de tudo era a dor silenciosa de ser deixada para trás, de não ser vista além do seu corpo, de ser considerada demais. E agora, depois de tantos anos de humilhações, seus pais a entregavam a um homem. Um homem com uma terra vasta. Um fazendeiro que ofereceu uma boa soma em troca de sua presença. Eles não haviam dito isso em palavras claras, mas era isso que estava implícito. Isabela seria uma carga para o homem, uma troca de valor, mas sem valor humano. Eles não viam mais esperança para ela em sua aldeia, e acharam que seria melhor assim, se ela fosse útil de alguma forma. O fazendeiro, porém, não era qualquer homem. Ele possuía uma casa simples, mas imensa em sua frieza, rodeada por campos que pareciam nunca ter fim. Seu nome era Carlos, e ele era conhecido por sua dureza e seu olhar distante. Ninguém na aldeia sabia muito sobre ele. Apenas o que se dizia é que ele era solitário, e os boatos sobre sua vida pessoal eram poucas e enigmáticas. O que realmente importava para Isabela era o destino que o aguardava. Um homem que a tomaria como uma mercadoria, um peso que ela carregaria, mas que ao menos a tiraria da aldeia e do sofrimento diário. Ao chegar na fazenda, Isabela sentiu uma mistura de medo e alívio. Ela não sabia o que a esperava. O caminho até ali fora longo e silencioso, sem uma palavra de consolo de seus pais. Quando finalmente chegou à porta da casa do fazendeiro, ela se viu diante de um homem que, para a surpresa dela, não parecia nada como os outros. Ele não a olhou com julgamento, mas com uma frieza que, de certa forma, a tranquilizou. Não havia expectativa em seus olhos, nem desprezo. Havia apenas uma distância, como se ele a visse por um simples reflexo da vida que ambos estavam vivendo. Os pais de Isabela se despediram rapidamente, sem mais palavras de apoio. A porta da carruagem se fechou, e ela ficou ali sozinha com o fazendeiro, que a conduziu até dentro da casa com gestos curtos e práticos. Era tudo simples demais. Simples, mas distante. O clima dentro da casa era frio, assim como seu anfitrião. A luz da vela tremeluzia nas sombras da sala, criando um ambiente carregado de mistério. "Vai ficar bem aqui", disse Carlos, sua voz baixa, mas firme. Não havia simpatia ou rancor em suas palavras. Era uma simples constatação. A porta da casa se fechou atrás dela, e ela foi deixada ali, com seus pensamentos turvos e um corpo que, por um momento, pareceu pesar ainda mais. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o som suave do vento batendo contra a janela de madeira. O ambiente dentro da casa era austero, sem enfeites ou luxos, mas tinha uma sensação de ordem, de controle. Carlos ainda não havia se mostrado de maneira aberta, apenas cumpriu seu papel de apresentá-la ao novo lar sem nenhuma emoção aparente. Isabela, no entanto, não conseguia deixar de sentir o peso da mudança. Ela sentia que sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, como se estivesse sendo observada o tempo todo, sem saber exatamente o que esperar. O café da manhã foi rápido. Uma refeição simples, como tudo ali. Ele a convidou para comer na cozinha, onde a luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando a mesa de madeira.
Isabela sentou-se sem dizer nada, tentando se acostumar com a presença daquele homem ainda desconhecido. Carlos, por sua vez, parecia indiferente à sua presença, fazendo suas tarefas com uma precisão mecânica. Nenhuma palavra foi trocada até que ele finalmente se dirigiu a ela. "Vai trabalhar nos campos hoje", disse ele com um tom que não admitia questionamentos. "Tem muita coisa para fazer." Isabela olhou para ele, tentando entender se estava sendo tratada como uma empregada ou se havia algo mais por trás daquelas palavras. Ela ainda não sabia muito sobre ele, e isso a fazia sentir-se cada vez mais desconfortável. Ele não havia sido hostil até então, mas a frieza de sua postura a deixava em alerta. Por um momento, ela se pegou imaginando se isso tudo era realmente o melhor para ela. Mas o que mais ela teria? Sua vida na aldeia, rejeitada por todos, já não parecia mais uma opção. O dia começou a se arrastar, e a rotina que Carlos impôs a ela se revelou mais difícil do que Isabela imaginava. Os campos eram vastos e as tarefas extenuantes. A terra quente e seca queimava sob seus pés, e o suor escorria pelo seu rosto enquanto ela tentava acompanhar o ritmo de trabalho de Carlos. Ele não a tratava com desprezo, mas também não oferecia nenhum tipo de apoio. Seus olhos eram como pedras, observando o esforço dela sem dizer uma palavra de encorajamento ou crítica. Isso fazia com que Isabela se sentisse mais frágil, mais isolada. Durante a tarde, enquanto descansavam brevemente após mais uma sessão de trabalho, Isabela se permitiu olhar ao redor, absorvendo cada detalhe daquele lugar. A fazenda era imensa, com pastos que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Havia algo de solitário na paisagem, algo que parecia refletir o que ela sentia por dentro. A sensação de estar em um lugar onde ninguém a olhava realmente, onde ninguém se importava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de reconfortante na ausência de julgamentos diretos, como se ali ela fosse apenas mais uma parte do cenário, uma engrenagem que simplesmente cumpriria sua função sem mais nada a ser dito. Carlos, como sempre, permaneceu distante. Não era uma relação de hostilidade, mas de um silêncio profundo, quase desconcertante. Isabela se perguntava, a cada momento, se ele realmente não a via, ou se ele apenas não se importava. Mas não havia tempo para refletir muito sobre isso. O trabalho na fazenda parecia nunca ter fim, e ela sabia que precisava manter-se ocupada para não ser consumida pelas suas próprias dúvidas. Naquela noite, depois de um dia exaustivo, ela se retirou para o quarto simples que lhe fora destinado. A cama era dura e pequena, mas de alguma forma isso parecia não importar. O que realmente pesava sobre ela era a sensação de abandono. Seus pais a haviam enviado para lá, como se estivesse sendo descartada, e ela não conseguia entender se aquilo era uma segunda chance ou uma sentença. Não sabia mais o que era certo, o que era errado, o que deveria sentir. Deitada na cama, o som do vento uivando lá fora parecia um eco distante das suas próprias emoções turbulentas. Ela se permitiu chorar, mas apenas por alguns minutos. Havia algo em Carlos, algo que a fazia sentir que, por mais duro que fosse, o lugar tinha uma energia que não poderia ser ignorada. A solidão ainda estava lá, mas era diferente da solidão que ela conhecia antes. Talvez fosse o espaço vasto e desolado ao redor, ou talvez fosse a presença daquele homem, tão distante e, ao mesmo tempo, tão perto. O conflito dentro dela começava a crescer, se tornando uma tempestade silenciosa. Isabela ainda não sabia o que queria, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo, mais uma vez. O céu estava mais claro no dia seguinte, mas a sensação de vazio na fazenda parecia apenas crescer. E Isabela passava os dias seguindo a rotina imposta por Carlos, sem grandes variações.
Cada manhã começava com o som do galo cantando ao longe e terminava tarde, com o corpo exausto e a mente repleta de dúvidas. Ela já não sabia se estava tentando se adaptar ao trabalho ou se simplesmente se entregava ao cansaço, esperando que a dor da rejeição passasse. A cada dia, o silêncio de Carlos a inquietava mais. Ele se mostrava presente apenas quando necessário, mas suas ações, ou a falta delas, falavam mais do que qualquer palavra. Foi em uma tarde, enquanto trabalhava sozinha no campo, que a primeira reviravolta aconteceu. O calor estava insuportável e o suor escorria por seu rosto. Ela se inclinava para colher algumas ervas secas, quando ouviu passos pesados se aproximando. Eram os passos de Carlos, mas ele vinha com uma expressão diferente, mais carregada, como se tivesse algo importante a dizer. Isabela se levantou, aguardando suas palavras, mas o que ele disse a pegou de surpresa. Você não vai mais trabalhar aqui. Eu preciso que você fique em casa, preparando as coisas. Ela olhou para ele, sem entender o que aquilo significava. Ele nunca a havia tirado do campo antes, e seu pedido soava mais como uma ordem. Ela tentou falar, mas ele a interrompeu. Eu tenho uma tarefa para você, uma tarefa importante, algo que não pode ser feito por mais ninguém. A sensação de perplexidade a dominou. Era raro Carlos se dirigir a ela com um tom tão sério, e a menção a uma tarefa importante apenas aumentava sua confusão. Ela imaginava o que ele teria em mente, mas não teve tempo para refletir sobre isso antes que ele se virasse e começasse a caminhar de volta para a casa. O pedido inesperado não fazia sentido, mas ela não tinha escolha a não ser segui-lo. Quando chegou à casa, ela percebeu que ele estava esperando na entrada. A tensão era palpável, algo no ar parecia mudar. Ele a fez entrar e a conduziu até uma sala nos fundos, onde havia uma mesa com vários papéis e documentos espalhados. Era uma sala simples, mas a presença daqueles papéis trouxe uma sensação de formalidade que a deixou ainda mais nervosa. Eu preciso que você cuide disso, disse ele, entregando-lhe um dos papéis. Eu estou em negociações com alguns parceiros de negócios. Você vai ser minha intermediária, meu apoio. Não me pergunte por quê, apenas faça o que eu pedir. Isabela olhou para o papel, mas as palavras nele eram difíceis de entender. Não era apenas a confusão sobre o que ele queria que a incomodava, mas o fato de que Carlos, tão distante, agora a estava envolvendo em algo tão pessoal e sério. O que ele esperava dela? Por que ela, e não alguém mais? Ela não sabia. Apenas sabia que algo estava prestes a mudar e que isso poderia levá-la a lugares desconhecidos. Eu não entendo, disse ela, tentando entender a gravidade da situação. Por que eu? Eu não sei fazer nada disso. Carlos, sem paciência para explicações, simplesmente a encarou. Seus olhos eram frios, mas havia algo ali que Isabela ainda não conseguia ler completamente. Ele não respondeu diretamente, mas fez um gesto brusco, indicando que ela deveria se apressar. Eu já disse, não me pergunte. Apenas faça. Isabela pegou o papel com relutância, sentindo o peso das palavras de Carlos se instalar em seu peito. O que mais ele poderia querer dela? O que ela significava para ele, se ela não era mais do que uma simples substituta para uma tarefa que ele não queria realizar? O desconforto aumentava à medida que ela começava a ver o que estava por trás de suas ações. Cada gesto, cada palavra estava carregado de um propósito que ela ainda não entendia. Carlos havia mudado sua postura em relação a ela, mas isso não significava que ele a tratava com mais carinho. Era como se ela fosse uma peça em seu jogo e ela não sabia como reagir a isso. Ela passou a noite em claro, o papel na mesa ao seu lado. Não sabia se deveria se sentir grata por ser escolhida para a tarefa ou se estava sendo manipulada de alguma forma. A confusão em sua mente só aumentava.
Por mais que tentasse entender, os sentimentos estavam cada vez mais conflitantes. Por um lado, ela sentia uma certa honra em ser vista por Carlos de uma maneira diferente. Por outro, não conseguia deixar de se perguntar: será que ele realmente a via ou estava apenas aproveitando-se da sua vulnerabilidade? O amanhecer seguinte trouxe consigo mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara: Isabela estava prestes a mergulhar em algo muito maior do que imaginava, e por mais que tentasse se afastar disso, ela sabia que não havia mais volta. O dia seguinte foi um turbilhão de tarefas inesperadas para Isabela. Ela havia recebido a ordem de Carlos de cuidar dos papéis e se envolver diretamente nas negociações, mas nada do que ela imaginava fazia sentido. Não estava acostumada com aquele tipo de trabalho, e a pressão para conseguir acompanhar o ritmo de Carlos parecia esmagadora. Cada documento parecia mais complicado do que o anterior e ela não sabia como deveria se portar. Mas, à medida que os dias passavam, algo dentro dela começou a mudar. Ela se dedicava intensamente às tarefas que Carlos lhe dava, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. A fazenda se tornou um lugar onde ela tinha pouco tempo para si mesma, mas o tempo que passava com os papéis e as negociações a desafiava de maneiras que ela nunca havia experimentado. Cada erro que cometia era mais uma chance de aprender, mais uma razão para tentar ainda mais. Algo dentro dela, talvez uma força que ela nem sabia que existia, começava a tomar forma. Carlos, embora silencioso e rigoroso, não era injusto. Ele a observava sem dizer nada, mas de uma maneira que fazia Isabela sentir que havia algo mais em jogo do que ela poderia entender. Era como se ele estivesse testando sua capacidade, seu limite, mas também oferecendo-lhe uma oportunidade de se provar. Ela sabia que ele não esperava perfeição, mas sim esforço, algo que a fizesse valer a pena. Aos poucos, Isabela passou a se adaptar à rotina. As tarefas no campo e os desafios de lidar com os negócios foram tornando-se menos assustadores. Ela sentia que, embora nunca fosse completamente aceita, algo estava mudando dentro dela. Não era mais a jovem desprezada da aldeia, que se escondia nas sombras da rejeição. Ela estava, de algum modo, encontrando força no meio de tanta adversidade. O trabalho árduo, a solidão, tudo parecia ter um propósito agora, mesmo que ela não soubesse qual era. Enquanto isso, a relação entre ela e Carlos começou a evoluir. Não era um relacionamento de proximidade, mas algo mais sutil, mais complicado. Ele a tratava com uma distância quase fria, mas ela sentia que ele observava suas ações com um interesse crescente. Havia algo nas suas palavras que a fazia acreditar que ele começava a vê-la de uma forma diferente, ou talvez estivesse apenas acostumando-se à presença dela na fazenda. Mas fosse o que fosse, ela começou a perceber que ele não a via apenas como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma parceira, ainda que não fosse totalmente explícito. O grande desafio surgiu quando uma das negociações de Carlos foi interrompida por uma crise imprevista. A fazenda estava prestes a ser comprometida por uma dívida que Carlos tinha com um grupo de investidores, e o pânico começou a tomar conta de sua atitude. Para Isabela, aquilo parecia mais uma rotina de negócios, mas para Carlos era pessoal. Ele precisava que ela tomasse as rédeas da situação, algo que parecia estar além de suas forças. Naquela noite, Carlos a convocou novamente para a sala dos papéis. A tensão era palpável no ar. O que estava em jogo não era mais um simples trabalho, mas a estabilidade de tudo o que ele havia construído até ali. Ele não tinha mais paciência para explicações gentis. Estava claro que ele precisava dela e Isabela sentiu isso com uma clareza dolorosa. "Eu não tenho tempo para hesitar", disse Carlos, com uma voz dura, mas sem raiva. "Você vai ter que resolver isso. Não é apenas sobre mim, é sobre todos aqui."
Isabela não sabia como lidar com aquilo. Até aquele momento, ela havia sentido que poderia escapar da pressão, que poderia seguir sem que nada realmente importante dependesse dela. Mas agora, Carlos havia colocado tudo em suas mãos. Ela não sabia o que ele esperava dela. Ela não tinha certeza de nada, exceto de uma coisa. Ele acreditava nela, mais do que ela acreditava em si mesma. Ela passou a noite em claro, estudando os documentos e tentando encontrar uma solução. Era a primeira vez que ela sentia uma verdadeira pressão para agir. O medo de falhar a consumia, mas ao mesmo tempo havia algo em seu interior que se recusava a deixar a situação tomar o controle. Ela sabia que tinha que lutar, não apenas por ele, mas por ela mesma. Na manhã seguinte, com os olhos ainda inchados pelo cansaço, ela procurou Carlos e lhe apresentou uma proposta. Não era uma solução mágica, mas uma estratégia que poderia aliviar a situação. Carlos a olhou por um momento como se estivesse avaliando não apenas o que ela disse, mas o que ela representava. Então, sem uma palavra de agradecimento, ele concordou com sua ideia. O olhar que ele lhe lançou, entretanto, foi mais significativo do que qualquer palavra. Ele viu nela algo que ninguém mais havia visto. Ele viu potencial. Ele viu que ela não era apenas uma mulher grande e incapaz de fazer algo significativo, mas alguém capaz de se adaptar e superar suas limitações. Os dias seguintes foram tensos. O trabalho de Isabela na fazenda, com a crescente responsabilidade de lidar com as negociações, foi se intensificando. Carlos, que antes a tratava com um distanciamento impessoal, agora parecia contar com ela de uma maneira que nunca imaginara. O peso de suas decisões começou a cair sobre ela de forma cada vez mais pesada, mas ao mesmo tempo ela se via superando desafios que jamais pensou ser capaz. O medo de falhar ainda a assombrava, mas a sensação de ser vista por Carlos como algo além de sua aparência e de suas limitações físicas a impulsionava. O que ela não sabia era que o jogo estava prestes a se tornar muito mais perigoso. As dívidas de Carlos, que antes pareciam uma simples preocupação, estavam agora se transformando em uma ameaça real. A pressão sobre ele aumentava com cada dia que passava, e o relacionamento entre eles, que até então fora marcado pela tensão e pelo trabalho árduo, agora estava à beira de um colapso. O clímax da história começou a se desenrolar quando o grupo de investidores com quem Carlos havia feito acordos no passado apareceu inesperadamente na fazenda. Eles estavam impacientes e exigiam uma solução rápida. O tom de suas palavras era claro. Ou Carlos pagava a dívida de imediato, ou a fazenda seria tomada. Isabela, que até então estava apenas em um papel de assistente nas negociações, foi forçada a tomar o controle. Carlos parecia exausto e derrotado. Seus olhos estavam sombrios, como se a derrota estivesse já em sua mente. Mas ela sabia que não podia deixá-lo falhar. Ela havia encontrado uma força dentro de si que não poderia ser ignorada. Ela se levantou com uma calma surpreendente, olhando diretamente para os investidores, os mesmos homens que um dia haviam sido a fonte de seus maiores temores. Ela sabia que não poderia mais ser a mulher invisível, aquela que tinha sido rejeitada e desprezada. Ela precisava agir. Ela precisava mostrar que não estava ali apenas para cumprir uma tarefa imposta, mas para mudar o rumo da história. "Vocês têm duas opções", disse ela, sua voz firme e clara, algo que ela nunca imaginou ser capaz de produzir. "Ou negociamos um novo prazo, ou vocês me apresentam um valor realista para a compensação. Se acreditam que podem intimidar-nos, estão muito enganados." Os investidores se entreolharam, surpresos pela confiança de Isabela. Carlos estava à sua direita, observando, e pela primeira vez, ela viu uma rachadura em sua postura fria e distante. Ele estava impressionado. Os homens à sua frente não estavam preparados para a firmeza dela.
Eles eram acostumados com pessoas submissas, com aqueles que tremiam diante deles. Mas Isabela não os temia. Ela sabia o que estava em jogo. Ela sabia que sua vida ali poderia ser desfeita em um instante, mas se ela fosse derrotada, tudo o que ela havia conquistado se perderia. A negociação foi difícil e longa. Cada palavra, cada proposta parecia um duelo silencioso. Mas Isabela, com a ajuda de Carlos, que embora ainda distante, começou a orientá-la com mais clareza, conseguiu obter um novo acordo. Não foi uma vitória definitiva, mas foi o suficiente para salvar a fazenda, pelo menos por agora. A tensão no ar era palpável, e quando os investidores finalmente se retiraram, deixando a fazenda em um estado de relativa paz, a sensação de alívio tomou conta do ambiente. Carlos olhou para Isabela, mas sua expressão era enigmática. Não havia palavras de agradecimento, mas o olhar que ele lhe lançou era algo que ela nunca imaginara que veria. Ele a estava vendo, realmente a vendo pela primeira vez. Ele a havia subestimado no começo, mas agora ele sabia o que ela era capaz de fazer. Por um momento, houve um silêncio pesado entre eles. Carlos, que sempre fora um homem de poucas palavras, finalmente se aproximou de Isabela. Ela olhou para ele, seu corpo ainda tenso da pressão das negociações. Mas, ao contrário do que ela esperava, ele não a tratou com a mesma frieza de antes. Ele, com um simples gesto, colocou a mão em seu ombro, como uma forma silenciosa de reconhecimento. Não houve uma palavra de gratidão, mas o gesto falou mais do que qualquer coisa que ele poderia dizer. Isabela ficou ali, absorvendo o peso daquele momento. Ela sabia que, embora tivesse superado aquele obstáculo, sua jornada estava longe de terminar. A fazenda ainda estava em risco, e Carlos ainda tinha segredos que ela não compreendia completamente. Mas naquele instante, ela soubera que havia algo mais entre eles do que simples negócios, algo mais profundo. Ela sabia que algo havia mudado dentro de si e, de alguma forma, também em Carlos. O amanhecer trouxe uma leve brisa fresca, mas o peso da noite anterior ainda pairava sobre a fazenda. Isabela acordou cedo, como de costume, mas dessa vez algo estava diferente. Ela sentia que a tensão da negociação havia deixado uma marca não apenas na fazenda, mas também em si mesma. Por um lado, havia o alívio de ter conseguido salvar o que parecia irremediável. Por outro, uma sensação inquietante de que algo mais ainda estava por vir. Algo que ela não podia prever, mas que sentia que era inevitável. Carlos parecia mais calmo, mas seus olhos ainda carregavam o peso de uma mente atormentada. Ele não falara muito após o confronto com os investidores, mas Isabela sabia que ele estava em silêncio por um motivo. A distância entre eles, que antes parecia intransponível, agora era mais um espaço de entendimento silencioso. Era como se eles tivessem compartilhado uma experiência que os unira de alguma forma. Mas ambos sabiam que a verdadeira transformação ainda estava por vir. Ao longo da semana seguinte, Isabela continuou seu trabalho na fazenda, mas algo em seu coração havia mudado. Ela já não era mais a mulher que os outros viam como inútil ou como um peso. Ela se tornara parte de algo maior, de algo que ela não compreendia completamente, mas que a fazia sentir-se mais forte, mais capaz. Ela havia encontrado um propósito naquilo, mais do que simplesmente seguir as ordens de Carlos ou de qualquer outra pessoa. Era o primeiro passo para entender quem ela realmente era, sem as limitações impostas pela sociedade ou por si mesma. Carlos, por sua vez, começou a tratar Isabela de maneira diferente. Embora sua postura ainda fosse reservada, havia uma confiança nos seus gestos que não existia antes. Ele não falava muito, mas sempre que seus olhares se cruzavam, ela podia ver o respeito em seus olhos. Ele havia reconhecido a força dela, mesmo sem dizer uma palavra. Mas mais importante,
Ele havia reconhecido que ela não era apenas uma solução para seus problemas. Ela era alguém que, de alguma maneira, havia mudado o curso da história dele e da fazenda. E embora ele nunca fosse o tipo de homem que expressasse abertamente suas emoções, ele agora sabia que não poderia continuar sem ela. Naquela noite, enquanto a lua brilhava no horizonte, Carlos se aproximou de Isabela, que estava sozinha, olhando o campo vasto. Ela ainda estava acostumada com a solidão, mas agora essa solidão parecia diferente. Ela se sentia mais completa, mais consciente de seu próprio valor. "Você fez bem hoje", disse Carlos, com a voz suave, mas firme. "Eu não poderia ter feito isso sem você." Isabela se virou surpresa, pois nunca imaginara ouvir tais palavras dele. O olhar que ele lhe dava agora era de verdadeira admiração, algo que ela nunca havia esperado. Ela não sabia como responder, então apenas se limitou a acenar com a cabeça. Não precisava de mais palavras. Ela sabia que a mudança havia acontecido. Ela sabia agora que seu lugar ali não era mais um acaso, não era mais uma pena. Ela se tornou uma parte vital daquele lugar, uma parte vital da vida de Carlos. Ele a tratava com respeito, não mais como uma carga, mas como uma pessoa. E isso, para Isabela, significava mais do que qualquer reconhecimento externo que ela já havia recebido. Os dias seguintes continuaram com mais desafios, mas a vida na fazenda já não parecia tão árdua quanto antes. Carlos e Isabela, embora ainda em silêncio na maioria dos momentos, agora compartilhavam uma compreensão silenciosa. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora ela estava pronta para enfrentá-lo. O medo da rejeição, que a havia perseguido por toda a sua vida, já não a dominava mais. Enquanto caminhava pelo campo, com os ventos suaves acariciando seu rosto, Isabela sentiu uma paz inesperada. Ela havia superado muito mais do que imaginara. Não apenas os desafios externos, mas suas próprias inseguranças, seus próprios demônios. E mais importante, ela sabia que havia conquistado algo que nunca teria esperado. Seu próprio respeito e a confiança de alguém que antes a havia visto apenas como uma carga. A fazenda, que antes representava um destino de rejeição e isolamento, agora se tornava um lugar de possibilidades. Carlos, o homem que a entregara ali sem mais nem menos, agora parecia ser uma parte do quebra-cabeça que ela estava montando para sua vida. Um puzzle que, apesar de misterioso e difícil de compreender, estava finalmente fazendo sentido. Eles tinham se encontrado em um momento de necessidade, mas talvez, em algum nível, ambos soubessem que não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma questão de transformação. E naquele campo vasto e silencioso, com a lua refletindo sua luz suave sobre as árvores, Isabela sorriu. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ela sabia que havia se encontrado em meio àquilo tudo. O maior desafio que ela enfrentou não foi a rejeição ou os desafios da fazenda. Foi a coragem de acreditar em si mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava.